Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar da Biblioteca Pública de Seattle, da Biblioteca Central de Seattle, do OMA. Rencurras, é isso? É isso. Então vamos lá. Feliz a tarde voa para o mar. Feliz enquanto o mundo ainda chora. Seattle, né? Seattle chove, né? Seattle chove, Seattle, né? Capital Depressiva. Depressiva, Meio grunge. cinza, né? Meio grunge. Meio grunge. Tem outra obra legal que dá pra gente fazer lá de Seattle, né? Do Frank Gehry. Tem. Vamos fazer essa agora, então? Vamos mudar? Pode ser. Eu só não estudei essa. Mas o Seattle, que é a cidade onde surgiu o maior fenômeno musical Do século XX. da história da humanidade, Da Da história história da da humanidade. humanidade. que é o grunge, né? É. Ali onde nasceu Todo mundo- Nirvana. Todo mundo triste, né? Todo mundo meio depressão. A maioria se matou. Nossa, Gabriel. Mas Não, é verdade, é verdade. Mas é isso aí, o Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam. Pearl Jam. Eu tô gostando que vocês estão falando com a pronúncia bonita. A gente tem sotaque mais da costa oeste. Isso. Mas O Seattle... pessoal precisava de biblioteca lá, né? Parece que precisava. Mas assim, Seattle... Então, Seattle tá lá na pontinha, lá no topo oeste da divisa lá com o Canadá, praticamente, né? No estado de Washington, nos Estados Unidos. Então, fica mais isoladinha do resto. E ela é famosa por um clima mais ruinzinho, né? Uma cidade mais cinzenta, com mais chuvas. E talvez com mais necessidade de abrigo, né? E dizem que os locais não usam guarda-chuva, né? Toma chuva. É que nem Curitiba, na real, né? Você topa uma chuvinha, né? Tipo, se Foda-se, né? Preguiça, No final, né, de pegar dá o uma guarda-chuva. garoinha ali. E é aquela coisa que chove, para, daí chove de novo, daí para, daí chove pra caralho, daí para. Ou fica chovendo o dia inteiro também. Você já foi pra Seattle, Caso? Estive lá. Teve na biblioteca de Seattle? Estive lá. É mesmo? É verdade. Então conta pra gente, como é que é? Cara, é um prédio fantástico. É? E É isso pronto, aí. acabou o podcast. E um grande abraço. Mas assim, você quer complementar alguma coisa da O que cidade você de sentiu de Seattle? Seattle? Caso? Cara, eu adorei o clima da cidade lá. Não o clima... Ah, você é um jacu mesmo, né? Me lembrou muito Curitiba. É, né? Mas o astral da cidade é uma cidade muito gostosa, assim, pra passear, pra curtir. Ela não é tão famosa, digamos, como passeio turístico, mas, cara, é uma cidade muito agradável, assim, em termos urbanísticos também, sabe? É uma cidade muito organizada, tem um sistema de transporte público bem interessante lá. É legal cidades na água, né? Também, puta, exatamente. Ela é cheia de baías e tal, né? Aham, de lagos. E ela tem essa, assim, tem o monte ali, que é um vulcão que tem perto ali, o monte... Kilimanjaro. Isso. Tamo bem de geografia. Gabriel, vai estudar mais um pouquinho, né? mas ele tem um vulcão, assim, no topo tem neve e tal, né? E era uma das vistas importantes, inclusive, da biblioteca, não era? Também, exatamente. E é uma cidade que tem bastante essa coisa da cultura do empreendedorismo lá também, porque algumas grandes empresas, tipo... A Microsoft. A Microsoft. A Microsoft é de lá? Tem uma sede lá, né? Uhum. A Amazon surgiu lá e a Starbucks, né? Que é a primeira loja da Starbucks. E a Boeing. E a Boeing também. Então, na verdade, é uma cidade bem, assim, economicamente também muito forte, né? Isso é interessante lá. Assim. E, então, dentro desse contexto econômico, cultural, talvez, da cidade, existe a Biblioteca Pública de Seattle, na verdade, é uma organização de bibliotecas, né? Quando a gente fala de Biblioteca Pública de Seattle, não é só o prédio que a gente está tratando hoje. É um grupo de bibliotecas, bastante antigo, agora eu não tenho a data da... Na verdade, a primeira biblioteca que eles fazem ali, inclusive no terreno, que é onde foi construída depois futuramente a biblioteca nova, mas é em 1906, que na verdade tem um magnata lá do aço, que é o Andrew Carnegie. 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 É o mesmo do Carnegie Hall de Nova York. Mas e que ele era um cara que patrocinou muito patrocinou a construção de muitas bibliotecas, espaços culturais, museus e Não tal. tinha mais o que fazer com tanto dinheiro, né? Não tinha, cara. E aí essa primeira biblioteca que eles criam, ela faz até num estilo meio neoclássico, né? Que era, enfim, o que era... Era o que se fazia, né? o que era bacana na época, lá em 1906. Como o Carnegie Hall em Nova York. Em 1960, eles decidem daí demolir esse prédio neoclássico para construir um novo edifício, daí maior, com 5 pavimentos. Daí foi desenhado pelo Bindon e pelo Wright, não o nosso Wright, Ah, bom. infelizmente, né? Mas aí num estilo bem moderno, assim, Sim. linhas retas, puras e tal.
E aí esse prédio, enfim, fica até os anos 90, mais ou menos, que é quando eles decidem daí mudar, né? E demoliram também e estão fazendo outro. Então, ou seja, daqui a uns 50 anos, você visite a biblioteca enquanto você pode. Daqui a pouco... Isso é aquele gatilho mental da escassez, sabe? Assim, vai acabar. Vai acabar. As últimas oportunidades. Então vai lá, daqui a 40 anos já era. Mas enfim, como eu estava falando, a instituição da Biblioteca de Seattle, né, são várias bibliotecas que eles têm espalhadas, e a gente está falando objetivamente da Biblioteca Central. Então, eles tiveram um esforço em 1999 para arrecadar esse dinheiro do município, que é uma grana violenta Tipo, lá. quase 200 milhões de dólares. Fala assim, Nossa, Quase, quando você fala quase 200 milhões, tipo, sei lá, 195 milhões de dólares, como se 5 milhões de dólares fosse coisa pouca. Mas pra quem já tem Entendi. 195. E, além disso, eles conseguiram mais 20 milhões com a Microsoft, com o Bill Gates, Grande Bill. para participar desse projeto também. Que é Então, agora outro que não sabe também fazer mais com tanto dinheiro, né? Também. Agora, ele é Bill Gates e o dele é Windows. meu Deus, que piada ruim. Que piada muito, muito, muito ruim. Ele quer todos os elementos da casa ali, né? É. Enfim, o município foi convencido a fazer esse projeto. Então eles falaram, vamos fazer um concurso então, né? Pra fazer esse projeto. Vamos. Só que não. A gente não quer fazer um concurso aberto porque vai que alguém desconhecido ganha. Aí que tá. Fazer um grupinho aqui, Fechadinho. fechadinho. Então, mas tem uma história interessante que, bem, a gente já sabe que quem ganhou o concurso foi o OMA, né? É. E o OMA, eu queria falar assim, que é um escritório bem grande, né? Tem sedes em vários lugares do mundo. E acabou, ao longo da sua história, fazendo escola para vários outros arquitetos ficarem famosos também, né? Sim. Entre eles o Bjarke Ingels. Zaha Hadid. Zaha de... Entre outros, ao longo da história do OMA, né? Que foram participando do escritório e ficando famosos. E quem foi o sócio do Rencurras acompanhando esse projeto foi o Prince Ramos, que hoje, inclusive, não tá mais no OMA, mas depois eu conto essa história. Mas ele é nativo de Seattle, ele trabalhava com o Rencurras, e a mãe dele viu no jornal que ia ter que ter uma visita obrigatória para quem quisesse participar desse concurso aí da Biblioteca Central de Seattle. Cara, e avisou o filho, vocês querem brincar aqui nesse projeto? E o cara pegou o avião e foi. E eles acabaram ganhando o concurso depois. Pô, mas então foi a mãe dele que tinha- lançou ali o bizu pro... Falou, então vai ter um projetinho aqui. Tá rolando uns boatos aqui, venha pra cá. É, Venha fala pra cá. pro alemão aí, teu sócio aí. O holandês. É tudo a mesma coisa. Eu acho que na época ele ainda não era sócio do Rencurras. Acho que ele passou a ser sócio com esse projeto Boa, valeu, mamãe, de Seattle. Então achei legal essa historinha. Mamãe contando, chega lá fazer a vistoria no terreno lá. Mas nesse concurso, até na verdade, que eu saiba, foi um concurso fechado para 3 escritórios. Uhum. Né? E daí o selecionado acabou sendo do OMA, né? Office of Metropolitan Architecture. Exato. E até a questão do OMA, né? Do Curras, só para contar rapidamente o escritório, Uhum. porque o Curras ele nasce lá na Holanda, em 1944. E daí, em 1968, ele entra na faculdade de Londres. E aí, depois, ele vai para a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E aí, em 1975, é que ele funda o OMA, né? Que é o Office for Metropolitan Architecture. Que ele abre em Londres, na verdade. E entre 74 e 78 é quando ele escreve o livro famoso lá, que é o Nova York Delirante. Tipo, é um dos livros bem revolucionários, assim, né? E que, na verdade, era um grande manifesto da arquitetura, assim, e ele faz muita interpretação urbana muito sobre o Nova York, né? Em que ele faz lá, por exemplo, a formação da cidade, sobre como que a produção de arquitetura vai transformando a cidade, os novos edifícios, e também essa coisa que ele chama de cultura meio que da congestão, assim, que é uma cultura cheia de, tipo, edifícios, um querendo ser maior que o outro, né, essa coisa meio caótica, assim, de Nova York. Mas é um livro bem interessante, assim, vale a pena dar uma lida. E no ano 2000 é quando ele recebe daí o Pritzker, que ele vira um Star Architect. Ele tem projetos, né, enfim, no mundo inteiro aí, super famosos. Tem aquela Casa do Porto, lá em Portugal, né, que é uma casa da música. Sim, Aquele CCTV em Pequim. sim. Gigantesco. Pegou fogo. Pegou fogo? Pegou fogo. E só que não, acho que não foi o prédio principal, porque o complexo lá é bem grande, né? Tem aquele prédio principal com aquele balanço diferente lá e tal. E tem uma outra edificação do lado, que acho que foi essa que pegou fogo. Acho que não destruiu o negócio inteiro, assim. Mas eu não sei se foi recomposto, não sei. Mas já faz, tipo, uns 7 anos, assim, que aconteceu isso. E tem umas outros projetos, que tem umas casas dele bem interessantes. Tem uma só, a mansão de Bordeaux, que ele é um
projeto de 98, assim, que ele faz uma casa para um cadeirante. Cara, é um projeto bem interessante, assim, tanto em termos estruturais e de sistemas, tipo, automatizados, assim. Depois a gente, de repente, dá até pra fazer um podcast sobre esse. Mas o que eu achei legal é que hoje, no escritório dele lá, ele tem o OMA, que é um escritório de arquitetura, e ele tem um outro escritório que chama AMO, que é um escritório voltado principalmente para pesquisa. Então, que é digamos, um escritório mais experimental, assim, tanto na parte da arquitetura quanto do design, assim. Ah, tá. Tipo, não faz arquitetura. O braço da... grandes loucuras que ele desenvolve lá. É engraçado, né? Que aquilo que eu tava falando, que ele formou muita gente, né, ao longo da história dele. Então, e esse menino, inclusive... Esse garoto! O sócio dele que tocou a obra de Seattle, ele, quando saiu do escritório, ele que tocava a sede de Nova York. Não. Ele levou todo mundo. Olha lá, hein? Sério? Todo mundo foi embora junto. Porra, ele devia estar pagando melhor, né? Então, e daí o... Ele era mais legal que o Curras, então? Pô, o Curras é um puta chato, na real, né? Mas, Um abraço, Curras. Mas é que o visu dele é bem parecido com o do Curras, assim. É verdade, Tipo, careca de camisa preta? É. E ele também não é muito carismático. Não, assim, né? não é Pelo muito menos nas carismático. entrevistas, nas Não, palestras não é que eu muito vi, ele é carismático. tipo meio... Enfim, Mas grande aí abraço. fala o Você viu a Curras... quantidade de arquiteto careca de camisa preta que tem por aí? Vamos enumerar. Curras, 1. Jean Nouvel, Jean Nouvel, é verdade. o próprio Le Corbusier. É. Ele é o primeiro careca de camisa preta, na verdade. Né? Vamos aí, quem souber mais aí pode mandar pra gente. Mas o Curras falou, né, tipo, nessa saída, assim, dele do escritório, que o escritório de Nova York começou a ter muita independência, assim. Começou a produzir muita coisa, enfim, acabou virando uma coisa própria, assim. E quando ele falou em sair lá, parece que foi um processo meio amigável, assim. E ele falou, se as pessoas não me abandonassem, né, ao longo de todo esse processo, eu ia estar cercado de gente velha hoje. Então, essa oxigenação é bacana, assim, tal. O Curras falou isso? É, apesar de ser difícil e tal, ele falou, tipo, faz parte da oxigenação de tá entrando gente nova e tal. Então, a galera vai saindo mesmo, e é o que tem, né? Mas o Prince saiu obrigado, então. Não, saiu amigável. Saiu amigável. Diz que saiu amigável. Eles deram uma entrevista juntos pro New York Times, inclusive. Ah, que bonito, de mãos dadas. É, então acho que foi tudo bem. Mas até um cliente lá dele, enquanto tava rolando essa transição, falou assim, agora o difícil pra ele vai ser achar a linguagem dele, né? Que momento que ele não é mais Oma agora, que ele é Rex. Nossa, foi mal. Mas agora voltando pro projeto... Mas assim, não, mas é só até o interessante, porque, por exemplo, o Curras, ele tem lá sede, pô, na Holanda, Hong Kong, Nova York, Pequim, Doha, no Catar, Dubai, na Austrália. Pô, o cara não gerencia os escritórios, né? Não. Quer dizer, as unidades vão se tornando independentes. Eu acho que ele funciona como grande captador de clientes, né? Sim, Usa o nome nome dele e tal. Agora, a partir do momento que as pessoas acham que elas conseguem E sozinhas, né? captar grandes projetos sozinhas, né? Enfim, passa a ser... Quer sair, pode sair. Fique à vontade, né? Isso é uma prática comum também. O Frank Lloyd Wright roubou, né? Lembra? Essas coisas acontecem também. É, exatamente. A pessoa vai crescendo, né? Dentro do escritório ali. É uma estratégia, né? Então, Olha a dica aí. mas vamos ao projeto, então. O projeto lá da Biblioteca Central, na verdade, é uma quadra inteira, né? Então, o terreno é o mesmo terreno desde 1900 e bolinha, lá de todas essas sedes. E é um terreno com uma inclinação considerável, né? Tem uma super inclinação. Considerável. Inclusive, só um parênteses, porque acho que são uns 2 pavimentos, assim, que dá da rua pra outra, né? Uhum. E quando eu estava lá, eu era um usuário de... Drogas. de bastonetes nicotinosos, né? Assim, então, eu tive uma certa dificuldade. Agora não, agora eu tô curado. Agora você consegue subir aquela ali, correr, Agora dar várias voltas dá pra na escalar quadra. aquele negócio. Tá Dá tranquilo. pra escalar. Mas Mas o Kilimanjaro ali do lado. Mas a quadra tem 75 por 75, né? Um terreno grande, né? E o edifício ele tem 11 metros de altura, mas como ele é... 11 andares. 11 andares de altura, mas como ele é, assim, a escala dele, a base, o embasamento é grande, ele não dá essa percepção, assim, talvez. E também ele tá cercado de edifícios bem mais altos que ele. Não, sabe qual que é o negócio? Ele não tem janela. Você A não gente consegue conta os contar andares pelas janelinhas. Boa, é verdade mesmo. Você não tem essa noção de ele ter 11 pavimentos. Mas eu acho que é importante falar que a grande sacada do projeto do OMA foi a leitura do programa, Exato, a reorganização do programa. né? Porque, como todos os projetos, o cliente passou lá uma série de necessidades, assim, preciso de salinha de biblioteca, de bibliotecário, tantos banheiros, preciso de tanto Sala de leitura, sala de reunião. leitura, e passou lá um monte de coisinhas pra eles. Vomitou, né? O programa. Falou, quero tudo isso. Lá. E preciso de toda essa setorização. O que eles fizeram no escritório foi reorganizar essas necessidades, né?
e agrupá-las de maneiras diferenciadas. Então, o que era serviço, apoio, atendimento ao público e organizar em grandes grupos de funcionalidade. Esses grandes grupos acabam refletindo na forma do edifício. Uhum. Né? Então, quando você vê aqueles, de certa forma, esses empilhamentos de volumes, está refletindo, na verdade, a leitura do programa nesses grupos. É engraçado que o jeito que os arquitetos explicam, né? Eles realmente, dá pra ver que realmente a forma seguiu a função, sabe? Porque eles representam graficamente todos esses setores quais resultaram da reorganização do programa. Então eles pegaram esses volumes e graficamente eles deslocam, né, para tentar criar até uma certa... já pensando na continuidade visual, acho, dos espaços, assim, sabe? Sim, aham. E então, literalmente pegam esse gráfico que eles fizeram, assim, e parece que eles realmente transformam aquilo num desenho volumétrico, né, de uma maquetinha. Daí geram esses deslocamentos para criar esses intervalos de circulação exatamente para ter essa percepção visual. Agora, em cima disso, eles colocam uma envoltória, né, uma pele de vidro no prédio inteiro, que eu acho que mascara esses volumes todos, né? Eu acho que essa pele não deixa o pessoal de fora identificar todos esses volumes que foram reorganizados. Acho que sim, mas ao mesmo tempo ele permite entender que o programa interno tem as suas diferenças. Ele Exato. não identifica completamente, mas vê que não é um prédio regular, né? É um prédio bem... Sim. Os volumes saindo pra fora, fazendo projeções e tal, criando balanço e tal, que dá uma ideia de uma dinâmica interna que tá acontecendo lá. E no final das contas, essas volumetrias deslocadas, elas acabam gerando luz e sombra, e tem outras funcionalidades além da própria de ser só a envoltória de tudo isso, assim, de só vestir esses volumezinhos. Porque eu tava pensando assim, como é que a gente descreveria, né, esse prédio, assim, porque esse é um prédio que ele tem um formato, assim, bem escultórico, né, tipo assim, pra quem tá olhando de fora e tal, mas basicamente são volumes que eles foram, assim, caixas que eles foram agrupando, uma em cima da outra, e daí ele faz deslocamentos laterais, digamos, dessas caixas, né? E aí ele faz um conceito como se fosse uma caixa, todas essas caixas organizadas, revestidas de uma grande pele de vidro. Isso. É isso. Só que num formato bem desconstrutivista, né? Totalmente. Acho que isso assim, só pra quem nunca viu esse edifício tentar visualizar, depois dá uma procurada nas imagens, que ele é bem emblemático a sua forma. A gente assim. vai colocar a imagem no site ou não? Estaremos providenciando. Lembra que a gente comentou com uma bela arquitetura, aquele edifício que você chega, entra e fala assim, solta um palavrão, né? Você fala, um palavrão. Palavrão, Não não podemos falar palavrão. Não. Mas eu acho que esse é um edifício desse naipe, entendeu? Chega ali, caralho, pá, atenção. Aí você entra e fala, puta que eu pariu. O Joshua Prince Ramos, não combina, né, esse Ramos? Né? Não, Prince não combina com nada, né? Ok. Mas ele tem lá uma palestra no TED Talks que é bem interessante. Eu separei alguns dados interessantes que eu achei ele explicando como é que eles chegaram às grandes ideias lá. Os highlights da TED Talks do Ramos. Isso, exatamente. A primeira consideração que eu quero fazer é que ele diz lá que foi um resultado de uma grande racionalidade. Para quem olha de fora o edifício, pode parecer que é um grande formalismo, né? Sim. Uma abstração qualquer. E, na verdade, tem muita pensamento por cima daquilo e muita racionalidade. É isso que eles gostariam de justificar. O segundo é que foi um trabalho em equipe. Um grande trabalho em equipe. O Josh estava querendo dizer assim, não foi o Curvas. Não foi o Curvas, exatamente. Eu que fiz aqui, ó. Também eu tenho a minha participação. Então ele diz que tanto ele quanto o escritório, a relação com os bibliotecários, todo mundo teve uma parcela de grande A parte contribuição. da estrutura, né? Os estruturas. Arup. Sempre presente. A Arup é quem constrói esse planeta. Aí outra questão que eles trouxeram foi que o ponto central de uma biblioteca, em grande parte, é guardar os livros. O livro, né? Que, na verdade, ali, pelo programa, seria 1/3, mais ou menos, de todas as áreas. Mas que também, até quem organizou os concursos, quem gostaria e até por isso que eles estavam fazendo uma nova biblioteca, eles também gostariam de abrir para arquivamentos de outras mídias, né? Então, principalmente as novas mídias digitais, as coisas tecnológicas, então que a biblioteca pudesse ter esse... Porque, na verdade, isso foi uma discussão. Bibliotecas continuariam a existir? Como que vão ser as bibliotecas do futuro, né? Exatamente. E ele fala, não, sim,
também como um espaço público envolvido com a sua comunidade. Não só pensar em livros, mas pensar num depósito de informação. Que esse acho que era um outro ponto que eles gostariam muito, de transformar essa biblioteca como um lugar de convívio, de encontro social, de pequenas apresentações culturais, né? Que tem esse caráter, assim, pode até ser como uma praça pública, entre aspas, né? Afinal, a biblioteca tem acesso para qualquer pessoa. Queria fazer uma complementação rápida nisso aí. À vontade. Quando a gente tá pesquisando, como a biblioteca é muito emblemática, ela é um ponto turístico. Então você encontra informação em vários blogs de turismo também a respeito da biblioteca. E eu tava vendo um relato de uma menina falando assim, eu achei tão legal, tão inclusiva a biblioteca, que você chega lá e tem morador de rua lá lendo, né? Usando as dependências da biblioteca. Fugindo da chuva também, né? Fugindo dando um abrigo lá. Não, mas é isso, é um espaço tão democrático, né? Qualquer pessoa tem acesso. E o ponto que eu acho que é o ponto mais importante quando eles do questionamento de como eles vão projetar essa biblioteca, que é o conceito da flexibilidade. Então, eles começam assim, questionando o conceito que os modernistas utilizavam para flexibilidade. Eles achavam que o conceito dos espaços flexíveis usado pelos modernistas eram espaços muito genéricos. Então, óbvio que você tem a flexibilidade, mas você também pode servir para qualquer coisa. Exato. Né? Então, eles começam a questionar, digamos que você tem uma biblioteca, você tem uma parte para o acervo de livros com estante e uma parte destinada a leituras. A partir do momento em que os livros você começa a precisar de mais estante... Você pega aquele espaço da leitura. Aí começa a invadir o espaço da leitura. Então, assim, aí qualquer espaço vira qualquer coisa, e aí deixa de ter um pouco de personalidade para os espaços, né? Então, eles acharam interessante fazer esse questionamento, e aí eles criam um novo conceito que é a flexibilidade compartimentada. Ou seja, evidente que você não consegue prever o futuro de como aquilo vai realmente se modificar, acontecer e tal. Mas tem determinadas áreas do projeto que sejam mais previsíveis do que aquilo pode acontecer. Uhum. O exemplo disso é o acervo de livros, né? O espiral. Exato. Ali você já tem uma previsão de que aquilo vai aumentar a quantidade de livros. Então eles já fazem uma projeção de que poderia dobrar, por exemplo, a quantidade de livros, né? Mas a ideia é que dentro de espaços mais compartimentados, você tenha certa flexibilidade. Mas os espaços, eles são separados entre si de propósito para que eles não se misturem com o passar do tempo, não haja essa confusão de programa, né? Exato. Mas inclusive, quando você vê as fotos dos interiores, lá você vai ter umas fotos bem características de umas estantes dispostas de maneiras não ortogonais, assim, Sim. sabe? Então, é uma coisa proposital, dá flexibilidade depois para ser dispostas de outras maneiras, mas cria aqueles espaços assim. E mesmo nos ambientes abertos, existe uma certa setorização na ambientação interna, né? De pisos e então, tem uma intenção de uso, digamos assim. Exatamente. E daí o que eu acho que é bem interessante é que eles falaram o seguinte: vamos imaginar que parte do programa, a gente consiga fazer essa flexibilidade compartimentada, que a gente consiga prever, de certa maneira, o que pode acontecer nesses espaços. E daí eles elegeram cinco espaços, e daí eles criaram 5 blocos disso, que são o estacionamento, a área de funcionários, as salas de reuniões, o espaço para os livros e a administração. Então são esses 5 blocos que eles, isso aqui a gente consegue ter uma flexibilidade compartimentada. E existem outros espaços do programa que eles não conseguem prever muito ou que eles gostariam de deixar realmente mais flexível, que daí tem a flexibilidade do espaço mais genérico que pode se transformar em outras coisas. E aí eles definiram como 4 blocos, digamos, que é o espaço para crianças, a sala de estar, a câmara de mistura e a sala de leitura. Então a gente tem 5 blocos que a gente pode chamar, digamos, de estáveis ou com funções previsíveis e 4 blocos que são instáveis ou sem que a gente consiga prever o que exatamente vai acontecer no futuro. E aí eles pegam esses blocos e começam a intercalar um com os outros. Uhum. Então você tem um bloco, parte do programa estável, daí instável. Estável, instável. Eles vão intercalando isso e aí que vai surgindo a forma do próprio edifício, né? Que nem o Gabriel comentou a respeito do programa, que é isso que eles vão criando. Então, se você pega o edifício de baixo para cima, nos 11 andares, a ordem ficou assim: você tem o estacionamento, daí o espaço para crianças, uma área de funcionários, a sala de estar, as salas de reuniões, a câmara de mistura, a parte dos livros, do acervo de livros, a sala de leitura e a administração lá no topo do edifício.
Então, cada uma dessas aí vão intercalando e fazendo essa mistura das funções, assim. A gente podia, algumas dessas áreas, a gente pode explicar melhor, né? Que a gente falou, por exemplo, do espiral de livros. O espiral de livros é bem importante explicar. O espiral de livros tá lá no meio. Do 6º ao 9º andar lá. Vocês estão no andar, tá no meio lá do prédio. É o lugar onde realmente fica o acervo da biblioteca para consulta do público. É a parte de não ficção. E existe uma categorização famosa na biblioteconomia de como expor esses livros. Eu não vou explicar porque não sei fazer isso, mas assim, existe uma ordem para como isso deve ser exposto. E normalmente quando você visita bibliotecas convencionais, isso vai estar disposto em diversos andares da biblioteca, né? De acordo com essa categorização. Eles quiseram privilegiar, fazer um caminho fluido, que não tivesse essa segmentação por andares. Então, como que isso foi resolvido? Por uma rampa bem suavezinha, eterna, que você que você percorre todo o acervo, que foi chamada de espiral de livros, exatamente por ser esse rampeamento do acervo. E por ser esse rampeamento do acervo, quando à medida que o acervo for crescendo, ele vai crescendo dentro dessa espiral. E essa espiral, ela provoca algumas situações que não são comuns em bibliotecas comuns. Não achei outra palavra. Convencionais. Quando você vai para uma biblioteca convencional, geralmente você pega a diretriz de onde está o seu livro e, enfim, pega um elevador, vai até aquele andar e vai direto naquele livro. Na espiral que eles criaram, a ideia é que você, de repente, possa se deparar com um setor que você não esperava e se interessar por algum assunto que não era exatamente aquele foco que você estava buscando. Evidente que essa espiral de livros nos remete a um outro projeto famoso, né, Kazu? Qual, Gabriel? O Guggenheim, clássico, né, de Nova York, que tem essa mesma ideia, fazer da sua experiência um passeio. Né? Promenade, né? Promenade, exatamente. Que aquele espaço que seria só de circulação da rampa, que ele também passa, além da circulação, ele também tem uma utilidade, né? Que você está participando, vendo as estantes e aí interagindo. Só a questão da classificação, que eu achei interessante, que eles, uma classificação lá dos bibliotecários, chama... É o nome de um cara, né? É, uma classificação decimal Dewey. Dewey. Que é baseado lá no americano chamado Melvin Dewey. Que ele basicamente é uma classificação por números, né? Então você classifica lá, o número 000 significa generalidades, o número 100, filosofia, o número 200, religião. E daí isso, na classificação, por exemplo, decimal, você tem lá, o 10 é bibliografia, o 20 é ciências da informática, o 30 é enciclopédia. Difícil essa palavra. É bem difícil. O 720 é arquitetura. Então, isso ajuda a organizar de maneira muito mais eficiente. Porque uma coisa que eles também estavam preocupados é criar um sistema que o usuário também chegasse lá nos bibliotecários ou nos funcionários da biblioteca e fosse muito mais rápido o encontro desse livro também, para evitar desperdícios, assim, né? Ser mais eficiente na hora de buscar os livros. Então, por isso que eles também elegeram isso. E lá nesse espaço da estante da espiral de livros, tem 6.200 estantes, mais ou menos, que hoje comportam 780 mil livros. E daí, se você reorganizar ali e conseguir preencher todas as estantes, chegaria a 1.450.000 livros. Pô, dá pra crescer bastante, então, né? Basicamente, dá pra quase dobrar a quantidade de livros, entendeu? Então, eles fizeram uma projeção bem generosa pro futuro, assim. Porque daí demora um pouco mais pra eles quererem demolir o prédio, né? Pode ser. Mas é dentro do conceito da flexibilidade compartimentada. Acho que isso que é interessante, que as estantes de livros fiquem dentro da área de espiral de livros e que isso não vá ocupar a sala de leitura ou a sala de informática, enfim, qualquer outra coisa. E claro que a biblioteca tem um sistema tecnológico lá de leitura de informação de dados, então tem tipo um sistema de essas coisas que correm. Uma esteira? Esteiras, isso. Tem um sistema de esteiras que faz a leitura do livro e, inclusive, tipo, se ele não for daquela unidade, encaminha para outra unidade, ou se for dali, vai encaminhar para o local devido. Olha que legal. Tem um high-tech envolvido atrás. Ó. Além disso, tem outros espaços importantes no projeto, que são a área infantil, né? Que acontece no térreo. Ela é bem lúdica, bem bonitinha. Uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu não entendi, a Mixing Chamber. Que eu sei que tem bibliotecários que para atender as pessoas, mas eu não entendi o que mais que acontece lá. Na verdade, ali onde ficam os bibliotecários e também tem onde ficam os computadores.
para de acesso pro público. Mas é a câmera de mistura, né? Que é tipo, é um espaço que rola essa interatividade. Múltiplo assim. uso. É. Sala múltiplo uso. Exatamente. Então é onde vão estar os bibliotecários para ajudar os usuários Uhum. a levar eles e onde eles vão estar controlando a parte dos computadores. Assim. É basicamente isso. Que essa fica também meio que no meio ali do edifício. Né? Exatamente. E foi feito um trabalho bem legal de cores também, né? O edifício lá dentro, ele é bem colorido. Eu acho que os projetos do OMA têm essa característica dramática, assim, né? De linguagem, assim, de comunicação visual. Ele é extremamente iluminado, né? Porque a envoltória dele é inteira de vidro. Um vidro que durante o dia você não consegue ver de fora para dentro, mas de dentro para fora ele é completamente transparente. Então é uma edificação. Lá dentro é tipo super claro, você realmente se sente no ambiente externo, talvez, né? O Kazu que visitou pode nos dizer se isso é verdade ou não. Né? Quase. Sim, quase verdade. É que o vidro tem uma proteção, né? Tem, Você quer fazer só um parênteses, mas é um vidro. Eles fizeram o sistema seguinte, que é um vidro. Externamente, é um vidro duplo, que daí tem uma câmera de ar no meio que faz o isolamento térmico, digamos. E aí eles colocaram uma malha ultra fina de alumínio dentro, digamos, na parte interna, e daí, além disso, mais uma outra camada de vidro. Essa malha de alumínio que faz essa proteção dos raios solares e daí não deixa entrar o calor excessivo para dentro da edificação. Então, entra a luminosidade e não entra o Os calor. alumíniozinho perfuradinho, assim. É, uma malhazinha. assim. Mas eu acho que ela também tem uma função de proteger dos raios que prejudicam os livros. Tem então. também. Que daí entra uma luz, digamos, mais difusa, né? Pois é, porque biblioteca, exatamente, né? Biblioteca também, a área, pelo menos a área de acervo, nunca é uma área muito clara, né? E daí tem esse trabalho de cores, né? Que até é usado um pouco para setorizar as coisas, né? A sala de reuniões, por exemplo, é vermelha, né? O acesso ali pra você já chegar no clima de brigar na reunião. Se quiser matar alguém, não tem problema, inclusive. Ninguém né? vai perceber. Sangue. Olha a dica aí. A principal circulação é dada por escadas rolantes, que são amarelas, né? Uhum. Também pra É um identificar isso. neon, assim, né? E é interessante, assim, a questão até da circulação, porque eles utilizam muito da escada rolante, porque você dá um acesso muito rápido, né? E como é um edifício bem vertical, então a escada rolante resolve, digamos, bem fácil isso. Só que as escadas não vão, tipo, de andar em andar, assim, né? Tipo, sobe aqui, daí você pega outra. Elas não estão na mesma aprumada, né? Estão deslocadas. E tem umas que vão, assim, sobe 4, 5 pavimentos, sabe? Então, se você quer sair ali, sei lá, da área da mistura ali, da câmera da mistura, e ir lá pra sala de leitura lá na parte de cima, sabe? Você consegue ter um acesso direto, assim. Isso não é confuso? É bem confuso. Mas, né? Porque quando você tem uma circulação vertical clara ali, tipo, eu vou passar por um andar, depois vou passar para outro, depois vou passar para outro para chegar no andar que eu quero. É mais legível para quem não conhece o edifício, né? Com certeza. Não, que nem se você pensa assim na lógica do shopping, que te força a passar por todos os pavimentos, Sim. porque o interesse é que você veja todas as lojas, né? Então, eles te obrigam a fazer os caminhos, né? A escada rolante nunca sai de uma já entra na outra, assim, né? E... Na biblioteca não, né? Porque, por exemplo, tem a parte dos funcionários lá que tá entre duas partes que são acessíveis ao público, né? Você pode pular, né? Exatamente. E essa escada rolante passa direto, né? Então, uma vez que você começa a ler um pouco mais o edifício, você começa a entender esses atalhos que existem. Mas ele tem, nessa parte, ele tem um átrio, na verdade, né? Que é pra você ter essa visual inteira, né? É verdade. Isso facilita bastante mesmo. Você consegue ler de maneira mais clara o edifício, né? Na verdade, faz sentido. Porque você vai do primeiro pro terceiro. Então você pula o segundo, que é um nível de staff, né? Depois você vai do terceiro pro quinto. Então você vai do living room pro mixing chamber direto. Sim. Então você pula um outro nível lá que é tipo de organização interna de livros. Isso. Não, claro que faz sentido. Então, essa lógica de circulação vertical faz todo sentido, assim, sabe? Tipo, faz sentido. Só a minha questão é que realmente não fica tão legível. Mas daí o cara vai lá e pinta de amarelo, fica assim. Um pouco mais legível. Agora eu tenho a impressão que eu li em algum lugar, agora eu queria confirmar com você, Kazu, que as escadas são só pra subir. Você desce do elevador. As escadas rolantes. Eu não me lembro. Então, essas que são de um pavimento pra outro, eu acho que são. Mas essas que são um pegadão, eu acho que são só de subida. Mas assim, escada rolante, você sempre pode reprogramá-la, né? E eu vi as que, tipo, na são hora duas. De ir embora, você só desce. É verdade, porque, tipo assim, eu vi várias que são duas. Talvez as duas sejam pra subir. Ok, isso aqui nada impede de você reprogramar e fazer pra descer, né? É aquele negócio, essa escada vai pra cima ou vai pra baixo? Caralho, que questionamento. Isso é uma filosofia. Questionamento filosófico. Depende do pavimento que você tá. E até só pra não perder a questão das cores, que eu acho interessante, essa da sala de reunião, realmente, assim, o piso é vermelho, a parede é vermelha, o teto é vermelho, é tipo um ambiente, assim, é bem... Opressor. É tenso, cara, é pra você chegar pra brigar na reunião mesmo.
Eu acho legal isso. Eu vou fazer isso bem lá no escritório. Pintar de vermelho. Faz isso. A sala de reunião lá no escritório é toda branca, a mesa é branca. É muita paz. Não, mas assim, dentro da sala de reunião não é vermelho, né? Ah! É só na É o corredor. circulação. Mas a ideia Aí você entra na sala de reunião, você vê tudo azul, né? Porque dá aquele Faz o contraste. contraponto. é pra sair rápido da circulação. São espaços de opressão e de... Qual que é o oposto de opressão? Liberdade. Espaços de opressão e de liberdade. Espaços não é pra de permanência, né? É só uma circulação. ali, pra você sair Exatamente. rápido. Sai vazado daqui. Vai pra reunião que você tá atrasado. Mas, inclusive, ali dá umas fotos bem interessantes, assim, porque você faz a foto só da tua silhueta, assim, sabe? É um espaço meio lúdico mesmo, é interessante ali. O pessoal fazendo reunião lá dentro, os babacas tirando foto lá fora, né? Exatamente, fazendo bagunça lá. Ah, tem um negócio que pra não esquecer de falar, que é o seguinte, quando eles fazem esses blocos que estão deslocados em relação ao outro, uma das justificativas é que eles gostariam que alguns desses blocos se relacionassem com alguns elementos do entorno da cidade de Seattle. Então eles dizem assim, que a sala de leitura, por exemplo, pudesse ver a água da baía que tem ali, então o volume se desloca mais nesse sentido. Que a entrada principal faz essa relação com a praça, né, o nível da rua, para chamar as pessoas. Que a área da administração e sala de leitura, elas se relacionam mais com o vulcão, que é o Monte Rainier lá. Né? Então, esses deslocamentos tinham uma certa racionalidade para isso acontecer. Eu adoro essa justificativa. Você faz lá o volume, ficou bonito, e daí você começa a achar, então, isso aqui na verdade dá certo se eu falar isso pra aqui. ver a montanha, isso daqui sempre foi assim. Então isso é um papo conceitual, e aqui eu acho é muita malandragem, entendeu? Eu sei justificar depois de feito, né? Exatamente. Ficou bonito, agora vamos ver. Como é que a gente justifica? Porque, assim, o que eu acho, assim, que o entorno imediato da biblioteca são arranha-céus, assim, tipo, enormes. Opressores. Então, assim, e outro detalhe é o seguinte, como aquela malha de vidro e a estrutura de aço é bem robusta, então, assim, não é um plano de vidro que você tá o tempo inteiro olhando pra fora, sabe? Ela dependendo do ângulo que você olha, você não vê nada, você só vê a estrutura de aço. Uhum. Então, essas visuais que acontecem, elas não são muito claras, né? E talvez eu não percebi isso lá na hora. Pode ser que talvez eu estava distraído, mas assim, você não consegue ver o morro, né, o vulcão, a baía, sabe? Você não tem essas relações visuais, digamos. Não é um mirante. Não é um mirante, exatamente. Então, assim, mesmo porque o ponto mais alto do prédio é a administração, né? Na verdade, ele só faz até uma plataformazinha lá pra você, uma passarelazinha pra você ver, apreciar o edifício. Isso é interessante. É uma passarela que acaba num lugar nenhum, assim, só que cai bem no vazio, assim, no maior vazio que tem. Uhum. É o lugar Vejam pra você como eu acertei. né? Me admirem. Admirem. Seus mortais. Já que você não pode ver de fora, porque tá cheio de prédio, veja de dentro. Então, mas só para não perder, assim, essa questão, uma coisa que eu acho que é mais interessante, que pode justificar a questão dos deslocamentos, é que o próprio edifício, como ele absorve muita iluminação, você consegue... Se você tivesse um edifício regularzinho com uma laje em cima da outra, você só recebe as iluminações periféricas, né? Que vem ali do lado de fora. Como você faz esses deslocamentos, o prédio é todo de vidro, a iluminação entra mais profundamente em diversos ambientes. O que é interessante, porque ele é bem... a extensão dele é grande, né? Então o miolo é bem lá dentro. Seria escuro. Seria né? escuro, uhum. Então, como ele faz esses deslocamentos dos edifícios e os blocos são soltos horizontalmente e às vezes verticalmente, então a luz entra em diferentes lugares e ao mesmo tempo, em lugares que ele quer criar sombras, os próprios blocos de cima criam sombras naqueles que você quer resguardar melhor. Então, acho que talvez essa justificativa do conceito seria melhor do que dizer que se relaciona com a natureza, entendeu? Desculpa, Curros, mas... Caralho, velho. Tá ácido, né? Nossa. Beijo, Curros. Liçãozinha de moral no Curros. E você falou Kazu, você falou que a estrutura para apoiar para sustentar a pele de vidro, ela é muito robusta, né? E ela faz parte do sistema estrutural, né? Ela faz parte do sistema estrutural do prédio, mas não é só para sustentar o vidro em si, né? Ela faz parte do sistema estrutural do prédio lá, que é inteiro de aço e tal. Exatamente. E até o sistema que eles comentam é o seguinte, que são dois sistemas estruturais. O primeiro que você tem um núcleo central de concreto, que é onde estão as escadas e os elevadores. Então esse é um núcleo rígido que vai sustentar grande parte das lajes. E aí você tem o sistema metálico, que são alguns pilares que vão estar suportando as cargas verticais e outros que vão estar, que estão inclinados, Pra fachada, né? que vão ajudar a fixação da fachada, e a fachada também ajuda a travar tudo isso, né?
Uhum. Então, tudo foi feito meio junto. Todo esse sistema, toda essa malha, ela foi construída conjuntamente. E é interessante que, apesar de não ser, tipo, São Francisco, assim, eles também têm uma preocupação com sismos, né? Então, o edifício ele tem uma preocupação estrutural também com abalo sísmico. O famoso terremoto. Que e ventos muito fortes lá também. Que também essa foi vento pra cacete, né? uma das justificativas quando eles demoliram a biblioteca lá de 1960, que era de arquitetura moderna, assim, modernista. As justificativas eram que tinha pouco lugar para estacionamento e um risco muito grande de terremoto. Tá, o negócio tava lá há 50 anos, né? A verdade é assim, a gente não gosta desse prédio, mas... E eles queriam aumentar o acervo e tal, mas enfim, até por um certo risco, eles podemos renovar isso aqui e fazer um novo edifício. Tem que dar uma desculpa, né? Agora, tem uma coisa que eu acho, isso é uma percepção lá que até vi muita gente comentando, que é a parte interna, os revestimentos, os acabamentos, cara, eles são bem toscos. Tipo assim... Mal feito, você diz? Digamos assim, é chapa metálica, é grade, coisas bem simples, tipo lâmpadas, às vezes sem luminária, sabe? Só a lâmpada tubular, muito policarbonato. Tipo, quando você vê, assim, parece materiais muito baratos pra fazer a execução daquilo. Lógico que... Então onde é que eles gastaram 200 milhões? Então, às vezes gastaram tudo na estrutura. Eu acho que sim. E nesse vidro fudidaço aí, né? Então, assim, eu não queria falar isso, mas parece que foi acabando de dinheiro. Sabe? Essa é a impressão que dá, assim, que vai ficando muito tosco os acabamentos internos, sabe? Você vê até o forro, assim, tem umas coisas pra fazer o tratamento acústico que tem, parece umas almofadas no teto, sabe? Eu vi com um botãozinho, assim, né? Tipo um captonê, sabe? Cara, é bem tosco, assim. Pode ser que seja o conceito que eles queriam dar, essa coisa mais rústica, enfim, mas assim... Despojado. Pode ser, despojado. Despojado. Desculpa. Talvez eu não tenha entendido. Claro, Mas tem muita... depois até posso entrar nas críticas, mas tem algumas pessoas questionando um pouco isso, assim, sabe? Que tem... talvez essa falta de refinamento nos acabamentos internos, que talvez não seja condizente com toda a estrutura, todo o anúncio que aquela arquitetura fazia antes de você adentrar naquele espaço. Entendi o que você quis dizer. Fica a crítica. Não, gostei. Foi uma crítica que foi delicada. Mas daí vem um elogio também, que apesar dos materiais simples, a comunicação é bonita, né? Tipo, a comunicação visual do edifício, assim, as cores, Sim, paginação de carpê e tudo mais. Assim, com certeza o projeto é muito bem feito, né? E até os encaixes que você vê das estruturas, né? Porra, a malha externa da pele de vidro lá, fazendo todos os encaixes, parafusados e tal. Pô, é sensacional, assim, né? E você começa a entender toda a complexidade que é fazer um edifício daquele, assim. Cara, é muito detalhamento que tem que ter, né? Além de toda essa questão conceitual, mas, porra, pra fazer um projeto executivo daquilo... Nossa, cara. É um projeto, porra, todo desconstruído, né? Porra, juntar todos os complementares. Meu Deus, não. Cabuloso, assim. Então, é evidente que tem momentos que chegou uma hora que cansou de detalhar também. Vai assim essa bosta. O negócio vai ser despojado. Agora, tem os conceitos também, que eles aplicaram também conceitos de sustentabilidade lá, né? Então, há coleta de águas pluviais para irrigação lá tanto do sistema... Demolir todo o prédio que tava lá é bem sustentável. Também dá pra... Que já estava construído pela segunda vez. Sim. Vamos lá. Eles usaram para aterrar, talvez. Né? Oba. 20% de todos os materiais usados foram fabricados a menos de 800 quilômetros do raio ali de Seattle. E também ele ganhou um certificado de qualidade ambiental em que os parâmetros de calefação e refrigeração, ar-condicionado e qualidade do ar, eles são, tipo, acima dos parâmetros exigidos, assim. Então, apesar de ser todo de vidro, que provavelmente seria uma grande estufa, né, uma coisa assim, eles realmente conseguiram controlar isso. Isso era bem importante pro município, né, porque Seattle busca ser uma cidade mais verde. Mas são os parâmetros meio easy, né? Como nem tudo são flores, então tem algumas questõezinhas que o pessoal fez algumas críticas. Não nós. Não nós. Jamais. Estou totalmente isento aqui. Você é só o mensageiro. Mensageiro do caos. Mas muitos jornais de Seattle fazem alguns questionamentos e até tinha alguns relatórios lá explicando algumas coisas. Bom, primeiro é o seguinte, que eles acharam que no começo haveria muita participação
dos cidadãos ali nas decisões de projeto e tal. Isso efetivamente não aconteceu. Quem era uma das coordenadoras lá dessas renovações das bibliotecas, que era a Deborah Jacobs. Que encabeçou tudo e conseguiu fazer acontecer, né? Isso, todos os financiamentos e tal. Ela, assim, as pessoas reclamaram que ficou muito centralizado as decisões. Então, tanto dela quanto a parte de projeto do OMA e tal. Então, acabou que as pessoas não participaram tanto quanto gostariam. Por isso a biblioteca está construída. Exatamente. Boa, Gabriel. Fica lá falando. Se fosse perguntar para os 690 mil habitantes de Seattle o que eles achavam, estavam até agora discutindo. Isso aí, Esse inclusão, processo galera, democrático, inclusão. Outra coisa, tem um jornal de Seattle que diz assim, que ele foi lá 3 anos depois que inaugurou e tal, e ele conta um pouco da sua experiência pessoal. Ele acha que o edifício é muito confuso, isso que o Gabriel falou, da leitura é um pouco às vezes difícil, achou muito impessoal, é desconfortável, opressivo. Olha só, mas peraí, tudo que os arquitetos não queriam, né? Pois é, ele diz o seguinte, que os espaços que são destinados para estudar, para leitura, no fundo são muito barulhentos. Parece ser mesmo. Parece, porque é tudo integrado, né? É tudo integrado, aham. Tem um grande vazio, tudo aberto. Então ele achou que não ficou um lugar tão intimista para você estudar. Então, assim, mas nessa leitura, ele tá remetendo mais a bibliotecas clássicas. E eu acho que a interpretação do Curras é uma leitura bem mais contemporânea do espaço público e não a tradicional biblioteca. Eu concordo. Também acho. Aí tem um questionamento que eu achei interessante, que ele falou o seguinte, se você tá no 10º andar, que tá lá na sala de leitura, não sei o que, não tem nenhum banheiro no 10º andar. Aí não sei o que aconteceu. Sério, meu? Sério, eu não tenho que dar uma olhadinha aí na planta. Você tá estudando lá e você não tem... dá pra fazer mas xixi. peraí. É muito complicado descer um andar? Vai ficar defendendo o Curras aqui? É cagada de projeto, Gabriel. Daí outra coisa, que ele também comenta dos acabamentos toscos, né, que realmente não tem muito acabamento, os sistemas de rampas e prateleiras, que em teoria seria para facilitar o acesso, encontrar tudo, ele falou, não funciona direito, as pessoas se perdem lá, elas não conseguem encontrar o livro que elas querem, e esse espaço de livro... O cara tem uma experiência bem Tipo, o troço funciona mais na teoria que na prática, assim, você fica lá andando na rampa, tipo, seria mais fácil falar prateleira 20, andar 10. Então, é que na realidade... não sei se o projeto foi pensado para facilitar o encontro do livro, né? Ele foi pelos facilitado para bibliotecários. você ter... Não pelo usuário. Não pelo usuário, né? Mas aí uma coisa que eu acho interessante é que ele diz o seguinte, onde você pega o livro, onde ficam as estantes, que é a espiral do livro, é um espaço extremamente monótono, porque só tem estantes e pouquíssimos espaços para leitura. Então aquela coisa de você já pegar um livro e já sentar, outro. sabe, pegar alguns livros e já sentar para ler, Exato. isso não acontece. E uma coisa comum em bibliotecas também é justamente você vai lá, pega um livro, você tá numa seção que te interessa lá. Então você vai lá, pega um livro, dá uma olhada, não gostei, vou pegar um outro. Né? Nesse caso aí, o cara, tem que ficar rodando o espiral inteiro lá, sair no outro andar. Sai tonto do outro lado. Esse cara, não gostei do livro. Esse espiral todo. Isso é a biblioteca pro Tasmania. Aí tem umas considerações aqui do Seattle Weekly. Olha. Que ele falou o seguinte, a contratação do Curras e todo o seu modelo conceitual, etc., foi porque vocês quiseram contratar o Curras. Né? Vocês sabiam o que o Curras ia fazer. Né? Uhum. É aquele cara questionador que vai fazer grandes loucuras. É como contratar o McDonald's para atender a sua festa e ficar aborrecido quando servem hambúrgueres. Olha lá. Né? Então, assim, expectativa versus realidade. Quando o Seattle escolheu o Curras, eles também escolheram a abordagem ao design. Uma baseada mais em liderança para realizar uma visão do que para o gosto público. Do público, no caso. Sim. Então, Mas assim, você cria um símbolo, né? É um ícone. Cria um ícone pra cidade, que é um destino turístico, que é uma relação de reconhecimento da comunidade com aquele edifício, de achar interessante que tua cidade tem aquele ícone. É outra pegada. Exatamente, vai além dessa preocupação se é fácil achar o livro ou não. Exato. É Isso uma- aqui pode ser só um cara muito raivoso aqui também, né? Escrevendo coisas. O cara precisava ir no banheiro e não conseguiu. Ele ficou de cara, escreveu esse texto aí. Mas as críticas sempre vêm, né? Você sempre consegue achar coisas ruins, assim, sabe? Agora eu vou dizer uma crítica minha aqui, Olha. que é o seguinte. Olha. Existem momentos em que aquele pano de vidro, digamos, ele pode estar vertical, às vezes ele está inclinado num sentido, às vezes ele está inclinado no outro sentido. E tem momentos que ele está quase que horizontal. Mas não dá pra andar em cima, né? Não dá para andar em cima.
Aí, só que é o seguinte, aí, assim, os vidros criam gomos, né? Digamos, vários gomos. Losangos, assim. Losangos que vão estar o vidro embaixo e a estrutura robusta de aço em cima. Aquilo ali junta um pó, meu amigo, do capeta. E não tem como limpar. Não tem como a tia ir Você lá. tem que entrar em cada gomo daquele pra limpar aquela porra. E não tem como. Ou tem? Ah, deve ter alguém que faz aquilo. Talvez uma pessoa possa andar ali pra fazer a limpeza. É uma puta estrutura, deve poder andar uma pessoinha ali, né? Mas não Sim, é não, mas- tipo assim, sabe? É. Joga uma mangueira pra limpar. Uma entendeu? VAP. Então é difícil. E também... Mas dá pra ver a sujeira quando tá lá? Dá. E outra coisa que acontece também é o seguinte, como você tem os blocos, alguns blocos mais fechados, digamos, e eles estão deslocados verticalmente, Aham. criam, por exemplo, um pé direito duplo, e você tem espaços que você não precisa do pé direito duplo. Então ele faz como se fosse uma coberturazinha, sabe? E Aham. fica Um forrinho. um forrinho. Só que você de cima vê esse forro. E daí tem uma poeira em cima Porra, também. ali junta um pó do... Não, ali realmente não tem tia de limpeza que Não vá lá, né? Então assim, o cara quando tá projetando vai se preocupar com isso? Também não sei se precisa, sabe? Mas acontece no dia a dia, alguém vai ter um problema de manutenção ali. Tipo, pra manter o edifício bonito, saudável, Sim. etc. Enfim, pequenas críticas aqui. Mínimas, né? Considerando... Ridículo, desculpa. Eu acho assim, pontos positivos. Primeiro, é muito bonita. Foda pra caralho. É muito bonita, super bem pensada, tal, negócio bacana. Pô, a parte de vidro é muito inteligente, tipo, e como ficou a malha, assim, funciona bem legal. Essa resetorização do programa ficou interessante na parte do formalismo, né, todo dele. E esse questionamento do que é a biblioteca hoje em dia, que é a grande pegada principal. Fantástico. Assim, Exatamente. sabe? Talvez daqui a 30 anos essa biblioteca se enquadre melhor nas funções de biblioteca que ela vai ter, assim, sabe? Porque, convenhamos, livros não vai acontecer, né? Cada vez menos. Não, com certeza vai reduzir. Vai lógico. reduzir. Tipo, só pensar o nosso uso na biblioteca. Pois A gente pode, fazendo mestrado, assim. Você vai na biblioteca? Eu nunca fui ainda. É tudo pela internet, Tudo sabe? pela internet. Se resolve tudo digitalmente. Pela internet você tem acesso aos dados de uma forma diferente, né? Você tem acesso a mais dados e de uma forma diferente, né? Quando você vai fazer uma pesquisa lá, quando a gente vai fazer pesquisa para o mestrado lá, existem sites, os softwares que extraem a informação lá de dentro. Você pode pegar você pode fazer uma pesquisa em 1000 artigos, assim, sabe? Tipo, buscando palavras-chave e tal. Enfim, completamente Com diferente de certeza, você ir na biblioteca e buscar o teu livrozinho, assim. Então, quando você pensa na biblioteca mais como um banco de informações, que talvez seja digital, talvez seja físico, e um espaço comunitário de uso para você estudar e ter convivência, faz muito mais sentido. Eu acho que é a pegada que eles fizeram, né? Como uma previsão de futuro do que possa ser realmente esse espaço. Eu vi um TED Talks de um cara chamado Todd Colegrove. Ele é professor da Universidade de Nevada. Ele mostrou algumas pinturas do que seria a Biblioteca de Alexandria. E não necessariamente aquelas pinturas são da Biblioteca de Alexandria. São representações da biblioteca. Tá. E nessas pinturas não há livros. São pessoas conversando dentro da biblioteca. E ele falou, bom, aí passaram-se os tempos e hoje em dia o que a gente tem na biblioteca é aquele ambiente, né, com aquela plaquinha, fique quietinho, não pode conversar aqui dentro. Agora, à medida que a sua busca por informação vai ser cada vez mais no ambiente virtual e no ambiente físico, ele argumenta que a biblioteca ela tem que voltar a ser o lugar de trocar ideia, entendeu? Boa. De conversa, de brincadeira, de aprendizado, mas um aprendizado de uma forma diferente, não no aprendizado que o pessoal está lendo, assim, sabe? Até porque hoje em dia as pessoas realmente estão acostumadas a absorver a informação de uma forma muito diferente, assim, né? sabe? Tipo, se você precisa ficar quietinho pra ler alguma coisa, hoje em dia você tem uma certa dificuldade aí, né? Porque você vê, tipo, as gerações mais novas, tudo, o cara tá lendo 3 coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que nesse sentido, mesmo esse cidadão aqui, o Todd Colegrove, não tendo nenhuma relação com a Biblioteca de Seattle, parece que ele pensa da mesma forma que os arquitetos que criaram a biblioteca. E eu acho que essa coisa
de ser o espaço de encontro, de convívio social, de troca de ideias. E uma coisa que eles fazem lá muito também é, por exemplo, tudo bem, vai ser a era digital, mas não é todo mundo que tem computador em casa. Não é todo mundo que tem acesso, né? E mesmo nos Estados Unidos. Então, eles também permitem essa área da pesquisa de ser feita lá com computadores, de uso público, né? De acesso democrático para qualquer um. E a biblioteca, ela tem esse caráter muito legal, assim, né? De ser um espaço que qualquer um tem acesso e sem restrições. Porque acontece muito de você, por exemplo, digamos, essas praças fechadas, digamos, né? O shopping poderia ser, mas você tem uma necessidade de consumo lá dentro, para você estar protegido. Sim. Por mais que você não consuma, mas você se sente um pouco incomodado de não estar lá ou estar vestindo certas roupas, né? Se adequando a certos padrões. E na biblioteca não tem isso. Né? Se for pensar no museu, o museu também não é para isso, ele é para você circular, visualizar, mas você não tem áreas de convivência. Não, exatamente. Então a biblioteca vem realmente nesse meio do caminho, para você ter essa integração aliada à cultura. Sim, exatamente. Aliado ao conhecimento. E eles fazem isso, né? Muito mais do que guardar livro, guardar mídias, guardar esse convívio e tudo mais. E o que eu acho mais impressionante, assim, é todo o questionamento que eles têm sobre tudo aquilo que era óbvio, né? Então, será que a gente vai construir uma biblioteca? Então, quais os questionamentos que a gente tem? Sobre como guardar livros, sobre flexibilidade, sobre entrar muita iluminação dentro de uma biblioteca, né? Ela precisa ser um lugar escurinho, com uma luminária baixinha. Precisa? Não necessariamente. Então, eu acho que ele é um prédio tão transgressor em várias formas, né? E daí tanto em formas, né? Mas como também em função, em como usar isso e organizar os espaços, que realmente é um prédio muito impressionante, assim. E esse projeto, ele é do começo dos anos 2000, né? E eu acho louvável que eles tenham tido essa preocupação, sabe? De qual que vai ser a função desse edifício daqui a 30 anos, né? Sim, exato. Porque hoje a gente tá falando 18 anos depois, já a configuração de informação já é muito diferente Exato. do que era. Né? O livro é diferente, né? Porra, hoje em dia, pra você fazer uma publicação impressa, é um problema, sabe? Quanto que você vai gastar pra fazer aquela impressão? Tem até a questão de sustentabilidade pra pessoa depois, tipo, querer baixar na internet o livro, sabe? Porra, a Amazon tem uma plataforma gigante de audiobook, né? Que aqui no Brasil ainda não, né? É incipiente, mas nos Estados Unidos tem muito livro em inglês e tudo. Então, cara, realmente, tipo, pra você ter o livro impresso, encadernado, físico, guardadinho ali no lugar, difícil de achar, né? Mas é mais uma memória também, né? Do que já tem, do que já foi. Isso, exatamente. O templo da memória, né? Isso também não dá pra jogar fora também, mas... Vamos ver se daqui a 30 anos o Espiral vai virar um tobogã. Como é que é? Pega uma lona ali, joga água e detergente. Então é isso? Acho que é isso. Quem puder, vá lá, visita isso aí. Eu lembro, a gente tava em 2004, quando esse projeto ficou pronto. A gente tava na faculdade, né? Sim. Porra, eu lembro que esse projeto, eu falei, caralho, que animal. Que loucura, né? Que loucura. Aquilo, porra, mexeu com a nossa cabeça na época, né? E quando eu fui pra lá, também assim, eu fui já gostando do prédio, né? Querendo ver. Então a minha percepção também foi, cara, que legal, tudo é maravilhoso, tudo é bacana. Agora, eu fui e passei algumas horas, né? Eu não sou um usuário que fui lá, busquei o livro, sentei. E eu acho que talvez a maior parte das pessoas que vão lá não sejam usuários da biblioteca. Muito turista, né? Tem muito bastante turista. visita lá, né? Então, assim, eu sentei lá e li um livro, né? Tomei um café e foi isso que eu fiz. Você foi no New Museum em Nova York? Fui. Você percebe semelhanças no conceito? Dos caixotes deslocados? É verdade. Né? Aham. Só uma grande pele cobrindo tudo. Uma grande pele cobrindo tudo, mas aí que tá, eu acho que aí que tá de grande diferença, porque a grande pele cobrindo tudo, no New Museum, ele serve como só um revestimento, realmente. E na biblioteca de Seattle, ele dá uma espacialidade e volumetria pro edifício. E verdade. Linka os pavimentos. Uhum. No New Museum é tudo separado mesmo, assim, os pavimentos e os setores. E os acabamentos são igualmente toscos. Eu não fui na biblioteca de Seattle, mas... Não, mas assim, com certeza. A maior semelhança cara, internamente pelo tosco, amor de né? Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Acabou o dinheiro, rapaziada. Acabou o dinheiro total. Não, mas com certeza. A qualidade espacial da biblioteca de Seattle é muito melhor, né? Muito superior. Então, é fantástico. Realmente o espaço é incrível lá. Então é isso? Acho que é isso. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo. Valeu. Tchau.
Então a gente queria agradecer quem entrou em contato com a gente essa última quinzena. Eu vou começar pelos e-mails. A gente recebeu um e-mail do Gabriel Castro Fernandes. Ele escreveu lá: fala aí, pessoal. Descobri o podcast de vocês no ArcDaily e curti demais a dinâmica usada. Um abraço, ArcDaily. No episódio de vocabulários, bidê também é usado para cômoda do lado da cama, sim. E eu, sinceramente, não conhecia para uso do banheiro. Sério. Olha aí. Que louco. Sobre assuntos, vocês poderiam abordar sobre cidades inteligentes, seguindo um pouco do podcast anterior, né, que a gente tinha feito de tecnologia, Sim. e como arquitetar, estruturar e organizar de forma a ser tudo harmônico e conectado. E ainda, como isso poderia influenciar em uma sociedade mais preparada e justa para todos. Não sei se vocês já olharam ou ouviram falar, mas existe um seriado no Netflix, Altered Carbon? Carbon ou Carbon? Não sei dizer. Alter Carbon. Altered Carbon, que tem uma ambientação fantástica e que passa uma ideia de como talvez tenhamos cidades projetadas para o futuro. Não é um documentário e nada que mostra como objetivo da arquitetura, e não mostra como objetivo a arquitetura, mas instiga a pensar como serão as coisas daqui a meio século ou mais, e como é importante para a parte da civilização em espaços horizontal e vertical, para maiores aproveitamentos em uma sociedade em constante crescimento. Pô, mas é um baita tema falar sobre cidades inteligentes, né? Eu acho que é uma grande discussão, realmente pode ser como essas tecnologias vão influenciar as novas cidades e tal. Gostei desse episódio aí, tem que dar uma assistida, não? No quê? Como é que é o nome do Não negócio? vou nem me arriscar a pronunciar. Mas o pessoal fala bem dessa série. É? Vamos ver, então. Recebemos também um e-mail da Monique Paixão e ela escreveu lá: olá, queridos colegas arquitetos. Me chamo Olá. Monique Paixão, me formei em arquitetura e urbanismo há 1 ano e meio. Comecei a ouvir os podcasts de arquitetura há pouco tempo. Arrependimento. Antes tivesse conhecido na época da faculdade. Calma. Ufa, ufa. Não. É arrependimento. Perdi 3 horas da minha vida. Semana passada me deparei com a postagem de vocês no Instagram e fui ouvi-los. Oba. Amei. Adorei as informações. O vocabulário do arquiteto foi muito engraçado. Ouvindo os nomes das coisas que nós arquitetos conhecemos e falamos cotidianamente, notei que estou afiada. Com exceção do tal do chapim, que também foi novidade. Chapinha é complicado, né? É só pra carioca, assim, né? Como vocês disseram, essas regionalidades aumentam o vocabulário. E sóculo, quem inventou esse palavrão? Nunca ouvi antes. Puta, é feio pra caralho, né? Enfim, entre tantas palavras citadas, vocês esqueceram de falar do famoso frontão. Frontão. Boa, é verdade, é verdade. Tanto o conjunto arquitetônico triangular que decora o topo das fachadas principais no edifício, quanto o frontão da pia da cozinha, que impede que a água escorra pela parede. Eu não conheço o frontão, o rodapia ali, rodopia, né? Eu não conheço como frontão, então foi um acréscimo pra mim isso aí. O Olha que aí. você tinha falado esses dias? Uma palavra que você usou essa semana? Ah, tarugamento. 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 O que é tarugamento, Uma espécie de Renato? um cágado. Tarugamento é colocar umas... Um abraço, Darwin. Usa bastante marcenaria quando não dá pra ver. Dentro você faz um enchimento com os tarugos pra dar aquela espessura que você quer ali, ou ganhar o tamanho que você quer. Aliás, continuando no e-mail aqui, né? Apenas para citar, meu projeto de TFG foi de urbanismo, requalificação urbana e ambiental, da exploração à transformação, que requalificava uma área de extração de areia em várzea de rio, aqui na região metropolitana de São Paulo. Em parque urbano de proteção ambiental, entre outras coisas. Foi também muito sofrido, assim como muitos comentaram e vocês citaram no podcast de trabalho final de graduação. Estou adorando os podcasts do Arquipapo. Já ouvi mais de 15 até agora, aleatoriamente, e notei a evolução da equipe. Oh, que bom. Que bom, né? Isso é um bom sinal também, Porque né? realmente os primeiros não eram tão bons. Vocês são pessoas incrivelmente divertidas. A conversação me lembra dos bate-papos que eu tinha com os meus veteranos e professores na universidade. Que ótimo. Que saudades. Muito sucesso e muito podcast pra nós. Isso aí, vamos Legal, continuar. obrigada pelo e-mail, Monique. Beijão aí. Beijo. E continue mandando pra gente, se lembrar também de mais palavras, né? A gente vai sempre completando. A gente esqueceu também de falar quando tava falando do contra, daí eu lembrei o contramarco também. Tem bastante contra, né? Várias Contrapiso, contramarca. coisas. É, contraverde. Beleza. Lá no iTunes também a gente Tem no iTunes. Tem no iTunes. A gente recebeu mais estrelinhas, que nos deixam muito felizes, mas a gente também recebeu comentários lá no iTunes. Oba, eu gosto de comentários. A gente recebeu lá, melhor podcast, de Aliana Mouta. Ela Isso escreveu, super descontraído, objetivos, temáticas interessantes. Simplesmente amando. Estou ouvindo discussões sobre assuntos que acabo não tendo tempo de estudar ou ler. Parabéns. Muito obrigado. A gente recebeu também da excelente, da Old Nick 2010. Gosto do bate-papo informal de vocês, demonstram um grande conhecimento, adoro esse podcast. Daí tem um PS ali. Eita. Não gosto da trilha sonora, mas não deixo de escutar por isso.
Sério? Legal, é. Ah, gente, que pena, né? Pô, o Diego Raimundo vai ficar triste quando ouvir isso. Lágrimas escorrendo. Quem quiser Claro. também pode mandar uma música aqui, uma trilha sonora pra gente colocar no cast. É, pode ser também. Que você tenha composto, né? Que É. seja de livres direitos autorais. Sim. Isso é uma coisa importante. Mas, cara, a gente usa até pouco a música, né? No comecinho, no final, só umas transiçõezinhas ali. Outro comentário que a gente recebeu lá foi divertido e leve, de Emanuele Bonato. Muito bacana o papo de vocês. Conheci porque estarão na semana acadêmica da minha faculdade em Tubarão. Olá. Que já aconteceu agora, Olha, quando é. esse comentário estiver indo ao ar. Que foi muito legal, né? O Caso pode falar um pouco disso. E ela escreveu, interessante no cenário atual ter um podcast tão divertido sobre assuntos que vemos na vida acadêmica. E foi boa lá a palestra, Cazu? Pô, pois é, aproveitar aqui a oportunidade e agradecer a todos que estiveram lá na palestra. Foi uma experiência sensacional, fantástica. Poder compartilhar, a gente falar, né? Eu fui lá para falar um pouco sobre o podcast, enfim, nossas histórias, contar algumas curiosidades, assim. Foi bem divertido. E também mandar um abraço aí pro Bruno, que foi o cara que entrou em contato com a gente e mandou um e-mail pra gente pra organizar e tudo. E daí ainda bem que deu certo essa viagem lá pra Tubarão e consegui ter dado essa palestra. Isso aí, obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal do Centro Acadêmico. Aí eu e a Renata, a gente não pôde ir, né? Porque Pois é. Temos um bebê. temos um bebê. Mas quem sabe numa próxima a gente vai também, né? É verdade. E foi muito legal a experiência. Conhecer a cidade de Tubarão também. Foi Bonita bem legal. cidade? Bem bonita, bem divertida. Tem um rio Tubarão lá, inclusive. No Instagram, a Ailana Mouta mandou uma mensagem aqui pra gente. Boa tarde, gostaria de parabenizar essa iniciativa muito bacana de vocês que fazem os podcasts. Simplesmente adorando. Antes que eu projetava apenas ouvindo música, agora posso trabalhar e ouvir sobre temas, lembrando conteúdos da faculdade e até conhecer assuntos que a correria da vida real de nós arquitetos nos impede de nos atualizar, né? É isso aí, ó. Ouvindo música ou também aprendendo Não acabou ainda, conhecimento. Cazu. Vamos lá. Só tô É. completando. Sou arquiteta e professora aqui da região do Cariri. Cariri. Acabei de conhecer essa ferramenta e desconheço se já foi discutido, né? Eu gostaria de sugerir um tema. Manda. Como as tecnologias interferem na nossa maneira de habitar. A gente não fez um episódio sobre isso, mas volta e meia esse assunto permeia os nossos temas, né? É verdade. Bom, enfim, isso é algo que impacta desde o projeto de interiores. Antes tinha que projetar um painel de TV que desse suporte a vários equipamentos eletrônicos. E hoje em dia, né, com as TVs, juntamente com aquelas caixas Bluetooth e tal, o negócio diminuiu, né? É verdade. tecnologia. Só fazer um parênteses aqui, mas, por exemplo, anos atrás era TV de tubo, né? Pois é. Quanto que aquilo ocupava de espaço. Delas passaram a ser de LCD, LED, Exato. ficaram mais estreitos. E daí os sistemas de home theater, né? Que você faz muitas caixas de som no teto, enfim. Realmente você tem que estar sabendo o que está acontecendo de mudanças tecnológicas, porque isso influencia na maneira de você projetar, né? Você lembra, nos anos 90, Caso, a gente tinha nos ambientes de trabalho aquela mesa em L, Aham, sim. né? Aquelas estações de trabalho em L. E elas eram em L justamente pro tubo do monitor caber na esquina do L. É verdade. Bom, mas enfim, acho que é um tema legal, Cazu. De repente a gente vai trabalhar um tema desse daí, Ailana. Obrigado. Também entrou em contato com a gente pelo Instagram a Mari Dalacqua. Escreveu assim, ó. Oi. Ontem à noite eu estava ouvindo o episódio sobre vocabulário. E olha, descobri que não é só na minha região que chamam o criado mudo de bidê. Ó, outro lugar. Aí, ó, cara. Agora, quando eu era criança, dava um bug porque tinha o bidê no quarto e no banheiro. O que usa pra quê, né? Bom não confundir. Eu sempre perguntava pra minha mãe o porquê e ela não sabia explicar. Me rachei de rir com o episódio. Mandar um abraço aqui também pra Yasmin Lemos, que escreveu lá no Stories. Ela vem dar palestra na UFRJ. Ó. Legal, hein? Só convidar que a gente vai, né? E lembrar que essa semana a gente também saiu lá no blog de arquitetura, o Viva Decora, que listou lá uns 10 podcasts sobre arquitetura no Brasil. E daí citou a gente lá também e os outros podcasts de arquitetura lá. E daí mandar um abraço pro Thales Guimarães, pra Ana Rafaela, pro Rica Martos, pro Kaique Loli, pro Marcelo Marcos, pra Manu Freitas e pra todo mundo que gosta da gente, curte e nos acompanha nas redes sociais. Um grande abraço. Até daqui a 15 dias. Não, com calma, um tema- calma, Não, pera. Cancela tudo. Tem Tá coisas com pressa, Gabriel? Tem coisas importantes para serem ditas. Fome, na aqui. verdade. Vamos lá. Muita fome. Questões importantes para serem ditas. Vamos lá. Quem puder entrar em contato conosco, a gente adora receber bilhetes. Bilhetes. É verdade este bilhete. Então estamos lá no @Instagram. Ah. No @Instagram. Ops. No @Arquipapo. Nossa, alimentem essas crianças, gente.
Estamos no Instagram, no @arquipapo, no Facebook, no @arquipapo. Vocês podem mandar e-mails para a gente no contato@arquipapo.com.br. Repete. contato@arquipapo.com.br. E quem puder deixar uma avaliação para nós no iTunes e um comentáriozinho. 5 estrelas. Ah, importante que a resposta certa é uma só. 5 estrelas. Aliás, quantas avaliações a gente tem até o momento? 142 avaliações. Tá pouco. Tá pouco. Tá pouco. O Gabriel não está feliz, gente. Vamos avaliar mais. E é isso, obrigada por nos acompanhar. Um beijo. Um beijo. E até a próxima. Valeu! Tchau. Indo pra curtir umas férias, o sorriso que eu guardo. Obrigado, amor. Não é provavelmente. É. Porra, tô falando que é, caralho. Se o Gabriel falou, então é verdade. Pra chegar. O caso tá errado de qualquer jeito, assim, né? Meu Deus, cara. O caso entupiu o bidê.